Bem, gente, bom dia. Nós vamos passar, hoje a falar um pouco sobre o agravo do instrumento, o tema da nossa aula que tem que ser realizada à distância, por isso a disponibilização desse vídeo. Eu vou passar alguns slides, vou conversar um pouco sobre o tema com vocês, ler alguns artigos à medida do possível, tentar fazer o mais próximo possível do que a gente faz em sala de aula. As dúvidas, obviamente, que vão surgindo, as dúvidas que forem surgindo, vocês vão anotando, vocês vão tirando as dúvidas num fórum, vou deixar à disposição de vocês um fórum aqui nesse AD, para que vocês possam tirar as dúvidas, e também, obviamente, que na aula presencial. Ademais, ao final, vou colocar também umas atividades para que vocês possam realizar, e essas atividades sirvam para visto, visto também na próxima aula presencial. Estou utilizando pela primeira vez o sistema para gravação, alguns pequenos erros podem acontecer, ou enfim, na própria gravação, sem interromper daqui porque eu estou no NPJ, como vocês perceberam, na sala da coordenação, posso ser interrompido, vou tentar, quando isso acontecer, pausar e depois retomar, Eu não vou arriscar muito na edição do vídeo, porque vai exigir um pouco mais de tempo, então provavelmente eu não vou conseguir fazer essa edição, viu? De qualquer forma eu peço a compreensão de vocês. Mas vamos deixar de perder tanto tempo, vamos começar aqui algo que interessa, Agravo de instrumento, como eu já falei, é o nosso tema de hoje. Gente, quando a gente vai falar no agravo de instrumento, na realidade, o agravo em si, existem diversas espécies de agravo previstas na lei. Como vocês estão vendo aí no slide, eu coloquei 4 espécies de agravo. Agravo de instrumento, previsto no artigo 1015, agravo retido, agravo interno no artigo 1021 e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Desses, eu deixei já gravado aí em vermelho, já para vocês lembrarem que o novo Código de Processo Civil acabou essa figura do agravo retido que existia no Código passado. Então, não existe mais a figura do agravo retido. Quando é que servia a história do agravo retido? Servia para impugnar, para você recorrer de decisões interlocutórias que não eram de extrema urgência. Então, a ótica do antigo código funcionava da seguinte forma: decisão interlocutória é uma decisão interlocutória grave, que traz uma consequência grave para a parte, você utiliza o agravo de instrumento. É uma decisão interlocutória que não traz gravidade, mas não é favorável à parte, ela pode utilizar o agravo retido. De qualquer forma, contra toda decisão interlocutória, cabia recurso. No novo CPC, essa ordem, essa figura do agravo retido, ela foi extinta. E o agravo de instrumento ela só passou a ser possível nas decisões interlocutórias que tratem dos temas que estão lá no artigo 1015, como a gente vai ver adiante. Então, com a morte dessa figura do agravo retido, as decisões interlocutórias que não estão no rol do 1015 são decisões que devem ser recorridas como preliminar de apelação. Sei que vocês lembram disso quando a gente estudou o artigo 69, quando a gente falou sobre apelação. Então, qual a ótica, para resumir, das decisões interlocutórias emanadas num processo judicial? Como é que a gente recorre a respeito delas? Duas questões têm que ser analisadas. Primeiro, essa decisão interlocutória está no rol do artigo 1015? Se estiver, cabe agravo no instrumento. Não está no rol do artigo 1015, deverá ser impugnada no momento em que você for apelar, como uma preliminar da apelação, que a gente já viu isso, está previsto lá no artigo 1009, salvo engano, parágrafo 1º. Então, se atentar bem para essa questão. Não existe mais a figura do agravo retido, por isso que está aí em vermelho, risquem do caderno de vocês, mas precisa se mostrar essa discussão. O agravo interno e o agravo em recurso especial e recurso extraordinário são agravos que são manejados já no tribunal. Então, quando é que são manejados? A gente vai estudar oportunamente cada um deles, mas o agravo interno, que inclusive é tema da próxima aula, ele vai ser manejado, o agravo interno, quando de uma decisão monocrática do relator. O relator, no tribunal, ele emite algumas decisões interlocutórias, ou julgamentos mesmo. Ele emite algumas decisões monocráticas, seja de cunho interlocutório, seja de cunho de julgamento em si. E para todas essas decisões monocráticas do relator, cabe esse agravo interno que a gente vai detalhar mais em uma futura aula.
O agravo em recurso especial e recurso extraordinário, ele já é cabível quando o indivíduo maneja um recurso especial ou extraordinário. Esse recurso ele é interposto diante do tribunal. Sim, processo percorre, sai uma sentença. Você apela da sentença, o tribunal vai decidir sobre a sentença. O tribunal decide e emite um acórdão. Aquele acórdão do tribunal violou um direito ordinário ou violou uma lei ordinária ou violou a Constituição. Se violou a lei ordinária, cabe agravo. Cabe recurso especial. Se violou a Constituição, cabe recurso extraordinário. O recurso especial ou extraordinário, você interpõe, né, com aquela petição de interposição de razões. As razões são dirigidas para o STF ou o STJ, mas a interposição é dirigida ao próprio tribunal que emitiu o acórdão. Lá, se o tribunal é responsável por fazer o juízo de admissibilidade. Se o tribunal não conhece, né, não enxerga os requisitos recursais do seu recurso especial ou recurso extraordinário, o tribunal ele nega seguimento, ele barra o seu recurso ali mesmo. Contra essa decisão do tribunal, cabe esse agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. E esse agravo, ele provoca a subida do recurso extraordinário especial ao STF ou STJ. Então, essa é a função, mas a gente vai estudar um pouco mais à frente isso, né? Não é bem o nosso foco agora. Prosseguindo aqui, né, avançando um pouco mais, a gente vai falar das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão previstas no artigo 1015. Bem, gente, aqui a gente vai dividir um pouco da tarefa de ler a lei mesmo, né? E ler e explicar como a gente faz em sala de aula. Artigo 1015 estabelece: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A gente já falou um pouco mais sobre as tutelas provisórias, que são aquelas decisões emitidas pelo juiz, né? Decisões interlocutórias emitidas pelo juiz para conceder alguma proteção temporária que foi necessária em um determinado caso. As tutelas provisórias, elas não se confundem com aquela ideia de liminar, mas assim, para facilitar a compreensão, eu vou falar muito dessa ideia de liminar. Então imagine, o indivíduo ingressa com uma ação de alimentos, contra o pai, onde o pai vai ter que ser citado para se defender, produção de provas, etc. Uma ação que vai demorar, como toda ação de conhecimento, vai demorar um tempo razoável. Porém, aquela criança que entrou com essa ação, ela não pode esperar exatamente um ano, né, um ano e meio de um processo só para receber esses alimentos. Enquanto isso, aquela criança vai passar por dificuldades. Então, surge a figura da tutela provisória para que lá no início do processo você peça liminarmente, por exemplo, que seja atribuído esses alimentos, o pai seja obrigado a pagar os alimentos enquanto o processo prossegue e chega até a decisão final. Um exemplo de tutela provisória. A decisão interlocutória do juiz que decide sobre a tutela provisória, ela pode, né, ou concede ou nega, ela pode ser atacada, essa decisão interlocutória, por agravo de instrumento. 1015, inciso 1º. Inciso 2º, mérito do processo. Se for também qualquer tipo de decisão interlocutória que verse já sobre o direito litigioso em si, como uma tutela antecipada, que também é uma tutela provisória, a lei acaba aqui os dois abarcando quase a mesma coisa. Concede uma tutela antecipada que já decide alguma coisa sobre o mérito ao longo do processo, aquilo, se for uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. 3. Inciso 3º, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. O autor inicia um processo com a petição inicial, o réu se defende, em sua defesa ele alega que existe uma convenção de arbitragem entre ambos. E aí, se o juiz reconhece, né, essa convenção de arbitragem, ele extingue o processo através de uma sentença. Se ele rejeita essa alegação do réu, ele vai prosseguir o processo, ele faz uma decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória é cabível o agravo do instrumento. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que vocês lembram também. Exemplo, né, prevista tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor. A empresa utilizada de forma fraudulenta pelos sócios, enfim, para provocar prejuízos a terceiros.
Os que tiverem prejuízo ingressam com ação de reparação de danos, etc. E lá pode também pedir que seja desconsiderada a personalidade jurídica para a empresa se responsabilizar ou então para o sócio se responsabilizar pelos danos. Nessa hipótese, essa decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica ela vai ser uma decisão interlocutória no processo e quando ela acontece, acerca dela cabe agravo de instrumento. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento de pedido de sua revogação. Sobre a gratuidade da justiça, né, que a gente também já viu no semestre passado, a decisão do juiz que rejeita o pedido, não aceita a gratuidade, ou então o réu, ao se defender, alega que não deveria ter sido concedida essa gratuidade ao autor e o juiz acolhe essa alegação do réu contra essa decisão, que vai provocar um impacto, porque o autor vai ter que imediatamente pagar aquelas custas judiciais. Essa decisão também é desafiada por agravo de instrumento. Inciso 5, inciso 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. Isso é uma das técnicas lá de produção de provas, né, em que, estando uma prova, um documento ou uma coisa em posse da outra parte, a parte que precisa daquele documento para provar um direito seu, ou aquela coisa para provar um direito seu, pode pedir que o juiz determine a exibição daquilo. Sobre essa decisão do juiz, também cabe agravo de instrumento. Exclusão de litisconsorte. A gente já bateu muito nessa questão da exclusão de litisconsorte quando a gente falou sobre a fungibilidade recursal, né? Cabe na exclusão do litisconsorte agravo de instrumento, inclusive pelo litisconsorte que foi retirado do processo, sem nenhuma dúvida quanto a isso. Isso já é algo, inclusive, firmado pela jurisprudência. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Ainda, né, o código falando de agravo em relação ao litisconsórcio. 9. Admissão ou inadmissão de intervenções de terceiros. As decisões sobre intervenções de terceiro, que são interlocutórias, são atacáveis por agravo de instrumento. 10. Concessão ou modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargos à execução vocês vão estudar um pouco mais detalhado no próximo semestre, quando vocês vão falar de execução, mas lá vocês vão perceber aqui pelos próximos incisos e o parágrafo, todas as decisões interlocutórias que envolvem um processo de execução, ou embargo de execução, ou liquidação de sentença, que também está lá dentro desse tema, são atacáveis por agravo de instrumento. E depois, enfim, vocês vão enxergar um pouco mais detalhado isso no semestre que vem. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Quando o ônus da prova é alterado por decisão do juiz, essa decisão também pode ser revista por agravo de instrumento. 13. Outros casos expressamente previstos em lei. Vocês percebem que o artigo 1015 ele traz uma série de situações e no final acaba abrindo a possibilidade de outros casos serem expressos, né, serem previstos em lei. O que importa aqui é só voltar para aquele ponto que a gente já tinha falado lá na parte inicial da disciplina. Independentemente, né, da gente delongar aqui se isso é um rol taxativo ou exaustivo, o que é importante é lembrar que sempre que vier, né, assim, melhor dizendo, é importante ressaltar aqui, o agravo de instrumento, todo recurso, ele só é previsto quando há previsão legal. Se não houver previsão legal, não há como caber o recurso. É aquele princípio da tipicidade, né? Então, lembrar do princípio da tipicidade. Só há hipóteses de cabimento de agravo de instrumento se houver previsão expressa da lei. Adiantando um pouco aqui, vamos falar de algumas formalidades que são exigidas para o agravo de instrumento. A leitura do artigo 1016, que diz: o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Então, primeiro ponto aqui interessante. O agravo de instrumento, ele, assim como os embargos de declaração, por exemplo, se diferenciam da maioria dos recursos, como apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, que são recursos que se utilizam daquela técnica de duas petições. E por que se utilizam da técnica de duas petições? Basta lembrar da apelação. A gente faz uma petição de interposição dirigida para o juízo da causa que emitiu a sentença e outra petição de razões dirigida ao tribunal.
Então, eu interponho no juiz que emitiu a sentença e ele faz o encaminhamento daquele recurso para o tribunal. Não é a lógica do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, você vai interpor o agravo de instrumento diretamente no tribunal, sem esse intermediário. Por isso que pode ser elaborado em uma única petição. E aí continua o 1016 falando dos requisitos. Os nomes das partes. E aí, gente, acrescentem, não é só nomes, é nomes e qualificação. Um agravo de instrumento, ele vai ser o primeiro contato que o tribunal vai ter com o juiz, melhor dizendo, com o caso. Se vai ser o primeiro contato que ele vai ter com o caso, ele nem conhece as partes, não sabe quem é o agravante, não sabe, nem conhece o agravado, por isso que precisa ser qualificado, além de indicar o nome e qualificação. 2. A exposição do fato e do direito, mostrar o que é o litígio, né, estabelecido, a fundamentação jurídica do litígio. 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Aí você vai ter que fundamentar o seu recurso. É o que acontece com todos os recursos. Então, acaba sendo uma regra, né? Enfim, bem genérica. E 4. O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Isso é muito importante, gente. No agravo do instrumento, você tem que qualificar, você tem que indicar, ou seja, o nome, OAB, endereço, tanto do advogado, do seu advogado que está apresentando, interpondo, melhor dizendo, o agravo, como do advogado da outra parte, do agravado. Também tem que se indicar qual é o advogado da outra parte e se indicar o endereço dele. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque as intimações do agravo, ela já vai acontecer, né, diretamente a outro advogado. Então, é importante que você coloque esses fatos. Isso, inclusive, é requisito, né, recursal, requisito de regularidade formal do seu recurso. Além disso, a lei, no artigo 1017, exige que o seu agravo ele venha preenchido de alguns documentos. É como eu tinha falado anteriormente. No agravo, você vai interpor o seu recurso diretamente no tribunal. O tribunal vai ter o primeiro contato com o seu recurso, com a história como um todo. Com o recurso, com o fato, com o litígio. É diferente da apelação. Vocês lembram que quando acontece a apelação, você apresenta o seu recurso diante do juiz que emitiu a sentença e o recurso é enviado para o tribunal juntamente com o processo inteiro. Isso não acontece no agravo. O que vai para o tribunal é somente, né, a petição do agravo com a documentação que a lei exige. Por isso a importância dessa documentação ser juntada. 1017 diz: a petição de agravo no instrumento será instruída obrigatoriamente, são os documentos obrigatórios, obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Esses documentos, sempre que existirem no processo, têm que ser juntados na sua petição de agravo. De novo, primeiro, cópia da petição inicial. Sempre vai existir a petição inicial já, até porque tem que ter um processo e você vai recorrer da decisão interlocutória emitida naquele processo. Então, cópia da sua petição inicial, da petição inicial que consta nos autos. 2. Contestação. Nem sempre vai haver. Se for, por exemplo, um liminar no início do processo, antes de citar o réu, que foi decidido aqueles alimentos provisórios, por exemplo. Olha, ainda não tem contestação. Imagine que o juiz negou, né, essa sua liminar. Olha, ainda não tem contestação porque o réu sequer foi citado ainda. Então, nessa situação, não vai ter a contestação. Já já a gente vai ver o que é que você tem que fazer quando não há um desses documentos. Da petição que ensejou a decisão agravada. Aí vai ser necessário somente quando não foi, por exemplo, nesse início do processo que houve essa decisão interlocutória, foi mais à frente. Você pediu a decisão interlocutória no futuro, no decorrer do processo. Aí esse pedido de decisão interlocutória, essa petição, tem que ser juntada da própria decisão agravada, a decisão do juiz, a decisão interlocutória agravada, certidão da respectiva intimação, outro documento oficial que comprova a tempestividade, ou seja, comprovante de que você foi intimado daquela decisão interlocutória,
para demonstrar que você está no prazo de 15 dias úteis para apresentar o seu agravo. E das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Eu falei, nem sempre esse documento também vai acontecer. Se foi uma liminar lá no início, o réu não foi citado, não tem defesa, você não sabe quem é o advogado dele, né? Você vai juntar só a documentação que você tem. Vamos para o inciso 2. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feito pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade. Aí, gente, é exatamente como eu estava falando. Imagine, o réu não foi citado, em virtude disso não tem contestação, não tem procuração de advogado, não tem indicação de advogado. Nesses casos, você não vai juntar o que não existe, né? Então, você bota só uma declaração. O advogado, né, firma uma declaração dizendo que esses documentos não existem. Interessante, gente, é que, por exemplo, numa prova da OAB, se cai o agravo do instrumento, vocês já devem ter visto isso na simulada, cível, você não vai criar documento. Já pensou? Você faz o recurso, depois faz uma petição inicial, não faz sentido isso. Você, na prova da OAB, você vai chegar lá no final do processo, chega lá no final do recurso de agravo, e você coloca da seguinte forma: rolos que acompanham a petição do agravo, do instrumento. Aí você lá indica quais são os documentos. Por que é necessário você fazer isso? Para que o examinador da OAB perceba que você sabe que tem documentos importantes a serem juntados e que você indicou que esses documentos foram juntados na sua petição de agravo. É isso que vem dizendo no inciso 2 de 2017. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Então, você também tem que pagar as custas e tem que juntar as custas. Se for físico, você ainda tem que pagar o porte de retorno. Remessa não, porque quem vai remeter já é você. A obrigação da remessa, ou seja, o envio do recurso para o tribunal já é sua. Então, você não paga remessa, mas o retorno, né, você não paga nos autos. Mas o retorno em si, que é a devolução ao juízo ACO, né, o tribunal vai decidir e vai enviar a comunicação para o juízo ACO. Você paga por essa despesa. Lembrando que isso não vai ser exigido se tratar essa despesa de envio e de retorno. Não será exigido se tratar de autos digitais, processo eletrônico, conforme a gente já viu anteriormente. Parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça ou caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo do instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Ou seja, o que é que prevê esse 932, parágrafo único? Se o juiz relator, né, o desembargador relator, observou e viu que está faltando documentos desses que são considerados obrigatórios, ele não vai de imediato extinguir o teu recurso, né, desconhecer o teu recurso. O que ele vai fazer é intimar o agravante para em 5 dias apresentar esses documentos necessários. Se ele não corrigir o vício em 5 dias, aí sim é que pode o relator extinguir o recurso, não conhecendo por falta de regularidade formal. Parágrafo 4º. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Quando há interposição de recurso por fax, que não é algo mais comum, mas a gente vai falar um pouco à frente sobre essa possibilidade, né? Existe uma lei que regulamenta isso, a chamada lei do fax, inclusive. A gente vai falar um pouco melhor na frente sobre isso. Aí é só dizendo que a documentação ela terá que ser juntada junto com a petição original quando você fizer essa interposição por fax. 5º, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão de controvérsia. Não é necessário, em processos eletrônicos, a juntada dos documentos que estão previstos aí no artigo 1017. Pode juntar outros documentos se quiser, até pode, mas os documentos que são obrigatórios não são necessários a juntada no agravo se tratar de processo eletrônico. O motivo é simples. Qual o motivo? O motivo é que, como é processo eletrônico, quando você apresenta o seu agravo,
O tribunal pode ter acesso àqueles autos do processo que você vai indicar onde foi aquela desinterrogatória, no processo tal. O tribunal pode ter acesso pelo meio eletrônico sem nenhum tipo de dificuldade. Então, em virtude disso, não precisa que você faça a juntada desses documentos que a lei prevê, né? Vamos dar um intervalozinho agora pequeno e já já a gente volta. Bem, gente, eu lá de volta. Estou percebendo agora que talvez a minha imagem ela não esteja muito nítida, né? Porque assim como eu estou aqui, a sala ela é um pouco clara e talvez esteja ofuscando, né? Mas assim, de qualquer forma, o imprescindível nesse momento é, na realidade, a observação dos slides, né? E escutar um pouco do que eu estou falando também, né? A gente passa agora a analisar os modos de interposição, que é o parágrafo 2º do artigo 1017 que a gente estava lendo anteriormente. Diz o seguinte, parágrafo 2º: no prazo do recurso, o agravo será interposto por 1. Protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Essa é a regra, essa é a lógica, né, da apresentação do agravo de instrumento. Na hora que você vai apresentar o seu agravo deverá ser interposto diretamente no tribunal, que é o juízo, né, quem vai julgar é o tribunal. Então, você deve interpor o seu agravo diretamente no tribunal. Foi isso que eu já tinha falado anteriormente para vocês. 2. Protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Gente, cuidado. Esse inciso 2, se você ler sem atenção, sem compreender o que ele quer dizer, pode causar uma compreensão equivocada. Como assim, Jânio? Pela forma como ele está redigido, dá a entender que, por exemplo, o juiz emitiu a adesão interlocutória, o juiz da vara de família de Juazeiro do Norte emitiu a adesão interlocutória. Dá a entender que eu posso apresentar o meu agravo de instrumento no próprio juiz que emitiu a adesão interlocutória. Isso não é verídico. O que esse inciso 2 está trazendo é o que acontece em alguns locais. Aqui no Ceará não há, mas, por exemplo, em São Paulo existe isso. Como é que funciona? As petições que você vai encaminhar para o tribunal, sendo físicas ainda, né, você pode, em vez de ter que se deslocar para a capital, a sede do tribunal, entregar a petição lá no tribunal, você pode apresentar o documento, a petição em si, o recurso, na sede de cada comarca, no setor de distribuição, e lá você informar que se trata de uma petição para o tribunal. Aí o setor de distribuição da comarca recebe a petição como se fosse o próprio tribunal e encaminha por si só aquela petição para o tribunal. É isso que acontece em alguns locais, mas no Ceará não existe. Então, cuidado, não é que você vai apresentar o agravo para o juiz que prolatou a decisão. Se você fizer isso, está completamente equivocado e o seu recurso ele acaba que não sendo admitido. 3. Postagem sobre registro com aviso de recebimento. Pode mandar por carta, não tem problema. Caminha uma carta dirigida ao tribunal e eles recebem da mesma forma. E aí, só lembrando, né, anteriormente o que a gente já viu sobre tempestividade, sobre interposição de recursos, nas regras gerais dos recursos, a lei estabelece que será considerado a data que você apresentou o recurso, interpôs o recurso, a data de postagem nos Correios. Na prática, o carimbo dos Correios, na sua carta, é considerada a data que você apresentou o recurso. 4. Transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. O que isso quer dizer? Como eu já falei anteriormente, interposição por fax. Anteriormente, gente, na vigência do Código passado, existia a possibilidade, como se tinha uma maior dificuldade de transmissão de dados, os processos eram físicos, se criou uma lei própria, a chamada lei do fax. Essa lei permitia que o indivíduo apresentasse as petições, recursos, etc., mediante fax, desde que estabelecendo, né, uma obrigação de que, após a interposição do fax, ele teria 5 dias para juntar o original. Então, era muito utilizado anteriormente nos processos físicos, principalmente em recursos. Você, por exemplo, já no limite do prazo, apresentava o seu agravo mediante fax para o tribunal e encaminhava por correios no restante dos dias, né, nos próximos dias, o recurso em si. E, como diz o parágrafo 4º, se o recurso foi interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar,
as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Ou seja, os documentos obrigatórios, se for por fax, eles não precisam ser remetidos pelo fax, mas eles devem ser, pode ser, né? É uma faculdade, mas eles devem ser apresentados quando a petição original for encaminhada para o tribunal. Como eu já comentei, essa lei do fax, ela hoje em dia está obsoleta porque o Brasil passa por um processo de digitalização dos processos. A maioria dos tribunais, né, se não todos, já tem processos virtuais. O Tribunal do Estado de Ceará, por exemplo, mesmo agora que está passando, né, a Justiça de Ceará estadual, agora que está passando pelo processo de virtualização, como eu já tinha falado para vocês em sala. Mesmo assim, o Tribunal do Estado de Ceará, por exemplo, só atua com processos digitais há longos anos, né? Alguns anos, não sei precisar, mas aproximadamente uma década, né, ou um pouco menos. O Tribunal do Estado do Ceará, ele só atua com processos eletrônicos. Mesmo quando era físico, eu fazia meu recurso físico, chegando lá eles digitalizavam e os autos ficavam todos digitais. Hoje em dia, quando eu preciso agravar, eu vou agravar pelo sistema, né? Eu entro lá no sistema ESAGE, né, que é o sistema atualmente aqui do Estado de Ceará, do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Lá eu apresento o meu agravo de instrumento, cadastro meu agravo de instrumento direcionado ao tribunal. Então, muito mais fácil, facilitou demais a vida. E lembrando, quando se trata de uma interposição eletrônica, processo eletrônico, a lei estabelece que dispensa-se a apresentação dos documentos do processo, tá? Mesmo os documentos obrigatórios. Então, faço a minha petição pelo sistema eletrônico, o tribunal tem acesso aos documentos virtualmente também, sem necessidade de eu apresentar esses documentos, facilita demais o processo, né? O andamento do processo. Então, essa é a lógica. Então, vamos prosseguindo, vamos falar agora do dever, né, de comunicação ao juiz ou ACOR e a possibilidade do juiz ou ACOR se retratar daquela decisão interlocutória que você recorreu. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a intimada aos autos do processo de cópia de petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que a instruíram. Gente, seguinte, quando você recorre como vocês já perceberam, a gente já frisou bem aqui, você apresenta o seu agravo de instrumento diretamente ao tribunal, contra aquela decisão interlocutória emitida pelo juiz do primeiro grau. A pergunta é, como é que o juiz do primeiro grau ele vai saber, como é que ele vai ter conhecimento de que existe um agravo contra a decisão interlocutória dele? Não tem como, a não ser que você comunique, a não ser que você avise ao juízo ACOR, ao juiz de primeiro grau, que existe aquele agravo de instrumento contra a decisão dele. A lei traz a obrigatoriedade, entre aspas, né, de que aquele que apresentou o agravo, o agravante, comunique ao juízo que teve a decisão recorrida que existe aquele recurso, informando, como diz aqui, né, cópia da petição do agravo, comprovante de interposição e da relação de documentos que instruíram esse recurso. Por que eu disse obrigação entre aspas? Porque a lei fala, o agravante poderá requerer, poderá, né, como se fosse uma opção. De fato, caso ele não apresente, vai haver um problema. Bem, gente, eu tive que dar uma paradinha agora, né, interrupção, vocês devem ter percebido. Eu estou retornando, a gente estava falando sobre o dever de comunicar ao juízo, ACOR, sobre a interposição do agravo e a possibilidade de retratação. Estávamos falando que a lei estabelece uma possibilidade, né, o agravante poderá requerer a juntada desse agravo e cópias do documento no processo que corre em primeiro grau, mas eu tinha dito para vocês que esse poderá, ele acaba muitas vezes se tornando, na realidade, um deverá. Por quê? Porque se ele não realiza, né, no prazo, que já a gente vai ver de 3 dias, se ele não realiza essa comunicação, se a outra parte, na hora que for contrarrazoar o agravo, for se defender do agravo, alegar essa ausência de comunicação, pode acontecer, né, se acontecer isso, o recurso ele será extinto por falta de requisitos recursais, na falta de uma formalidade. Por isso que esse poderá aí é um risco que o agravante ele corre. Então, de novo, eu sou agravante, eu recorro.
Se eu não comunico ao juiz que deu aquela decisão interlocutória no prazo de 3 dias, se eu não comunico da existência desse recurso, o que é que vai acontecer? Se eu não comunico, a outra parte será intimada, e depois de intimada, ela pode, na intimação, na defesa dela, né, nas contrarrazões do agravo, ela pode alegar isso, e se ela alegar, o meu agravo será extinto. Por isso que eu disse a vocês que acaba sendo meio que um risco muito grande que o agravante, né, quem manejou o recurso, vai correr. Vamos ler aqui o restante do artigo para a gente poder entender, enfim, o restante dele, entender esse funcionamento. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Na realidade, aí trazendo a possibilidade de retratação. Então, a lei permite, né, que quando o agravante comunicar ao juízo recorrido, ao juiz que emitiu a decisão, quando ele comunica da existência do agravo, o juiz pode voltar atrás, pode modificar a decisão interlocutória, e se ele modificou a decisão interlocutória, ele tem a obrigação de enviar a comunicação, de informar ao tribunal, para que o tribunal cesse, né, extingua aquele agravo. Não tem mais sentido o tribunal continuar no julgamento daquele recurso se o juiz que emitiu a decisão já voltou atrás e fez o que o agravante queria, decidiu conforme o agravante queria. É isso que fala o parágrafo 1º, o juiz de retratação, a possibilidade do juiz se retratar da decisão que foi recorrida. Segundo, não sendo os autos eletrônicos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo do instrumento. Olha, gente, mais uma vez a questão dos autos serem eletrônicos ou não. Da mesma forma que quando eu apresento meu agravo, se o processo for eletrônico, processo digital, eu não preciso juntar cópias dos documentos obrigatórios. Da mesma forma, eu não preciso, se for eletrônico, avisar ao juiz, né, comunicar ao juiz da existência desse recurso, porque, né, esse ato será feito automaticamente pelo sistema. Então, é isso que estabelece o parágrafo 2º. Terceiro, o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, ou seja, a comunicação no prazo de 3 dias da interposição do agravo, desde que arguído e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo do instrumento. Aquela informação que eu estava falando para vocês há pouco tempo atrás. Então, eu apresento o meu agravo de instrumento num processo físico. Eu tenho 3 dias da interposição para comunicar ao juiz recorrido que eu manejei o agravo de instrumento. Se eu não fizer essa comunicação, o agravado, né, a parte contrária do agravo, o agravado, nas contrarrazões de agravo, se ele provar que eu não fiz essa comunicação ao juiz de primeiro grau da existência do agravo, o tribunal vai extinguir o seu agravo de instrumento. Porém, se o agravado, esse réu, entre aspas, do agravo, ele não fizer esse alerta, ele não trouxer isso à discussão, o agravo continua para ser julgado pelo tribunal. É isso que fala o parágrafo 3º do artigo 1018. Prosseguindo, a gente vai falar agora dos efeitos do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, como todo recurso tem efeito devolutivo, só leva, né, encaminha uma matéria para ser analisada pelo tribunal. Não precisa a gente delongar demais, porque a gente já falou muito de efeito devolutivo. Efeito suspensivo. Via de regra, gente, o agravo do instrumento ele não tem efeito suspensivo. Ou seja, a decisão interlocutória ela continua sendo exigida, né? Ela é exigível mesmo que o recurso esteja em trâmite ou que esteja no prazo para o recurso. Porém, a lei permite, no artigo 1019, inciso 1º, e também pela leitura do 995, parágrafo único, que, se for solicitado, pode o juiz, diante de uma situação de urgência, pode o juiz, que eu estou falando, o relator do tribunal, pode o relator do tribunal, diante de uma circunstância urgente, atribuir efeito suspensivo àquela decisão interlocutória, ou melhor, àquele agravo de instrumento. 1019, inciso 1º, ele diz, ele falando dos atos do relator, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz
sua decisão. Então, pode ser solicitado esse efeito suspensivo. Vocês lembram que, via de regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Pode ser atribuído se você demonstrar fumus boniuris e pericula in mora e solicitar ao juiz, ao tribunal. O tribunal pode conceder. No caso, o relator analisa o seu pedido e aí ele pode, se ver que tem motivos para tanto, ele pode conceder o seu pedido de efeito suspensivo. E ainda se fala em antecipação de tutela recursal. Uma tutela provisória em sede de recurso. Eu vou tentar aqui, gente, com um exemplo, aliás, 2 exemplos, tentar mostrar a vocês quando seria o efeito suspensivo e quando seria uma antecipação de tutela recursal. Basta uma situação, um caso bem simples, um caso sobre pedidos de alimentos provisórios em um processo. De novo, uma criança inicia uma ação de alimentos contra o pai. Uma ação de alimentos é uma ação de conhecimento que, para ser julgada, para ter uma sentença, demanda um certo tempo, demora, tem todo um trâmite de um processo. E por demorar, muitas vezes a criança vai ficar numa situação de periclitação de sua vida, uma situação muito difícil, de perigo. O que é que acontece? Em virtude disso, a lei prevê a possibilidade das chamadas tutelas provisórias, que a gente já falou em algumas situações aqui. Ou seja, que seja concedida antecipadamente os alimentos que ela só conseguiria ao final do processo com essa sentença do juiz nesse processo de alimentos. Então, isso é uma tutela antecipada. O que é uma tutela antecipada? Eu consegui provisoriamente, no início do processo, uma proteção dos alimentos, aqui nesse caso, que eu só iria receber no final do processo se eu fosse vitorioso na ação de alimentos. Então, essa é a ideia da tutela antecipada, um exemplo de tutela antecipada. Então, pegando essa situação, imaginemos dois casos. Primeiro, a criança entra com a ação, pede os alimentos provisórios, o juiz concede. Porém, o valor que foi concedido pelo juiz é um valor muito alto. O pai, quando é intimado para pagar, ele é citado para se defender no processo e intimado para cumprir a decisão interlocutória. O valor foi um valor muito além do que ele pode, ele não tem condições de fazer aquele pagamento, ele entra interpõe o seu agravo de instrumento para o tribunal e lá ele pede que aquela decisão que estabeleceu os alimentos em favor da criança, aquela decisão ela seja suspensa. Olha, tribunal, relator, suspenda, por favor, essa decisão interlocutória do juiz que estabeleceu uma quantia absurda de alimentos, porque eu não tenho condições de pagar esses alimentos. Suspenda, até que o tribunal reavalie essa decisão e dê uma nova decisão. Isso é um exemplo de efeito suspensivo, mostrando, obviamente, uma situação de perigo, que ele não tem condições nenhuma de cumprir aquilo, que ele pode vir à ruína, pode passar fome se pagar aquele valor todo. Agora, imagine outra situação. A criança iniciou o processo, requereu os alimentos e o juiz não concedeu os alimentos de nenhuma forma, não concede. A criança é intimada, o representante intimado da criança, e aí resolve atacar essa decisão interlocutória através de um agravo no instrumento. É uma situação urgente, cabível o agravo no instrumento. Ela recorre através de um agravo no instrumento. O juiz não concedeu nada. Não tem como ser pedido uma suspensão. Suspender uma decisão que não concedeu nada, você suspende quando foi concedido algo e que você não pode cumprir. Nesse caso, a criança não teve nada em seu favor. Então, quando ela recorrer, ela não vai pedir efeito suspensivo. O que ela vai pedir é uma antecipação da tutela recursal. É como se ela fosse pedir uma liminar dentro lá do recurso. Ela vai pedir uma liminar dentro do recurso. O que é que ela vai fazer? Entra com agravo, explicando que a decisão interlocutória do juiz foi errada, porque ela tinha direito sim a receber os alimentos. E lá ela pede que, relator, antes que o senhor passe para todos os colegas darem os votos, seja determinada a sessão do julgamento, que vai demorar um pouco, conceda logo, imediatamente, no início desse recurso, desse agravo, uma ordem, uma decisão que obrigue o pai a pagar alimentos em meu favor durante o decorrer dessa análise desse recurso. Isso é que vai ser uma antecipação da tutela recursal, ou seja, ela está antecipando os alimentos que ela só iria receber no final do recurso
se todos os desembargadores concordarem, se a maioria concordar com os argumentos dela. Mas ela traz para o início do recurso essa possibilidade. É isso que seria essa antecipação de tutela recursal. Então, cuidado para não confundir o efeito suspensivo com a possibilidade de antecipação da tutela recursal, porque são institutos distintos. Um minuto, gente. Voltei, gente. Desculpa as interrupções, viu? Mas infelizmente o melhor que estou podendo fazer agora. Vamos voltar aqui. Vocês viram que o slide já mudou, né? Falar agora do processamento do agravo do instrumento. Como é que funciona esse processamento? Bem, basicamente vai ser a leitura dos artigos 1019 e 1020, né? Que explica um pouco de como é que vai ser o processamento desse recurso. Primeiramente, a gente já falou sobre isso. A interposição ele vai se dar diretamente no juízo ad quem. Então, primeiro fato, você vai apresentar a sua petição diretamente ao juízo ad quem, né, ao tribunal. Você não vai apresentar para o juiz que emitiu a decisão interlocutória, direto para o tribunal. Além disso, vocês lembram que quando eu faço essa juntada, essa interposição ao juiz ad quem, a lei estabelece aquela necessidade, né, eventual de eu ter que fazer a juntada da cópia desse recurso no juiz que emitiu a decisão interlocutória. Então, lembrando daquele prazo de 3 dias para que eu junte uma cópia da petição de agravo e dos documentos que acompanham para o juiz de primeiro grau, peticionando lá esses comprovantes do juiz de primeiro grau. Sendo interposto, o que é que vai acontecer? Vocês lembram da história toda, só repetindo. O tribunal ele tem 2 turmas, a turma de direito privado e a turma de direito público. Na turma de direito privado, aqui no Ceará, são 8 câmaras cíveis. A distribuição, ou seja, é sorteada uma das câmaras. Dentro da câmara é sorteado um dos desembargadores para ser o relator do agravo. Excluindo, é claro, são 5, lembrem, cada câmara tem 5 desembargadores. Um deles é o presidente, esse não participa do sorteio. O outro é escolhido como relator. Pronto. Relator, quando recebe o recurso, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar a presença dos requisitos recursais. Vocês lembram disso? Então, ele analisa se estão presentes os requisitos recursais. E aqui, lembrando toda a documentação que a lei exige, etc. Então, ele analisa se os requisitos recursais estão cumpridos, foram cumpridos. Se não foram cumpridos, 932, parágrafo único, determina que ele deve intimar o recorrente para em 5 dias, se o vício for sanável, para em 5 dias corrigir o vício. Se o vício for insanável, obviamente não tem como corrigir, ele só determina, ele extingue o processo, né? Sem conhecer do recurso, ele extingue o recurso ali mesmo, sem conhecer do recurso. Então, pronto. Juiz de admissibilidade, ok. Ou então, se tinha uma falha, já foi corrigido nesse prazo de 5 dias. Pronto. Juiz analisa, segundamente, se é caso de julgamento monocrático, 932, incisos 4 e inciso 5, que são as hipóteses de julgamento monocrático do relator. A gente já falou um pouco sobre isso, mais uma vez repetindo. Vou só dar um exemplo, né? 932, inciso 4, a linha A, e 932, inciso 5, a linha A. Primeiro caso, 932, inciso 4, a linha A. Você recorre e o seu recurso, o seu agravo no instrumento, o relator percebe que é completamente contrário a uma súmula do STJ, STF ou de uma súmula do próprio tribunal. O que é que ele vai fazer? Mata o seu recurso ali mesmo. Ele julga monocraticamente, improcedente o seu recurso, não intima nem a outra parte para nada. Segundo passo, ele percebe que a decisão interlocutória que você recorreu não é o seu recurso, o vício é realmente na decisão. A decisão interlocutória que você recorreu, ele percebe que viola uma súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal de Justiça. O que é que ele vai fazer? Ele intima a parte contrária, dá à parte contrária o prazo de 15 dias para se defender, né, contra-razoar, e depois da defesa da outra parte, ele julga monocraticamente em seu favor. É isso que acontece de acordo com 932, inciso 5, a linha A. Jânio, mas não é caso desses 2 incisos, não é caso de julgamento monocrático. O que é que ele vai fazer? O que é que o relator vai fazer? Artigo 1020.
O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele deve solicitar, né, uma data para a sessão de julgamento do recurso. Pronto, solicitou a data de julgamento do recurso, ele faz o relato dele, né, ele tem 30 dias para fazer o relato dele, ele faz o relato dele, encaminha aquele relato para a secretaria. No dia que vai ter a sessão de julgamento, se reúne, né, a Câmara se reúne, os desembargadores da Câmara se reúnem, o relator inicia com o relato do recurso, explicando o que é o recurso, profere o voto dele. Depois de proferir o voto dele, os demais desembargadores, na sequência, né, os outros dois, são necessários pelo menos 3, os outros dois manifestam, né, o seu voto. Depois de manifestados os 3 votos, o presidente da Câmara, daquela Câmara, diz qual foi o resultado da votação, 2-1 a favor do recurso, por exemplo, e ele ordena que seja elaborado o acórdão, passe a decisão. A decisão em si vai ser o acórdão. Os votos proferidos, né, inicialmente, eles vão constar também do processo do acórdão, mas o acórdão é que é a decisão. Se o voto do relator for vitorioso, a tese que o relator mostrou foi vitoriosa, ele quem redige o acórdão. Se não foi ele, se ele foi derrotado, os outros 2 é que tiveram as teses vitoriosas, o primeiro que deu o voto vitorioso é quem vai ser o obrigado, vai ser o designado, melhor dizendo, pelo presidente, de acordo com a lei, para realizar, né, a construção do acórdão. Acórdão construído, as partes são intimadas, o juiz de primeiro grau é notificado, né, daquela decisão também, e a decisão de primeiro grau, do juiz de primeiro grau, ela foi, né, devidamente cassada. Só um detalhe que eu acabei não falando, né, o 1019, inciso 2, ele diz, isso é um dos papéis do relator, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. 15 dias não aplica prazo de 30 dias, nem em dobro não, 15 dias. O que é isso? Muitas das situações, né, suscetíveis a agravo, podem ter, né, naquele processo de primeiro grau, a intervenção do MP, intervenção do Ministério Público. Vocês lembram, por exemplo, em ações que envolvem interesses de incapazes, tem que ter a participação do Ministério Público, por exemplo. É a única? Não é a única situação, não. Vocês vão analisar lá o artigo, salvo engano, é o 178 ou 179. Vocês vão analisar os incisos do referido artigo, que lá vem dizendo as ocasiões de interposição obrigatória do Ministério Público. Então, se é uma situação de intervenção obrigatória do Ministério Público, aqui no recurso também tem que ser intimado o Ministério Público para se manifestar, né? Sempre antes da decisão. Então, o Ministério Público ele é intimado para se manifestar. Então, vamos lá. Eu interpus o agravo, está tudo ok. O relator, o desembargador relator, manda intimar a parte contrária para se defender do recurso em 15 dias. Após, é intimado em 15 dias também o Ministério Público para apresentar o parecer. Teve o parecer do MP, ok. É marcada a sessão de julgamento, onde o relator profere o voto, depois ambas as partes, os demais desembargadores, proferem os seus votos. Após a votação, é elaborado o acórdão, e aquele acórdão é notificado, as partes são intimadas do acórdão, e também o juiz vai ser notificado da modificação ou não daquela decisão interlocutória. Bem, basicamente é isso, né? Eu quero só fazer alguns pequenos alertas finais, coisa rápida, né? Tá aí as obrigações, as tarefas de vocês, né? Vou deixar um material também aí, sugerido, para leitura, um capítulo de livro para leitura. Vocês façam também a atividade, vai ficar uma pequena atividade aí para vocês resolverem. Vocês vão fazer em caderno mesmo, viu? Não precisa fazer pelo sistema EAD não. Façam no caderno essas questões que vão ser deixadas aí para vocês. Leve na próxima aula para que seja dado o visto, né? As dúvidas, pode ser tirada alguma dúvida também aqui pelo fórum. Quem surgiu alguma dúvida, gente, faz, enfim, traz as indagações para o fórum, que assim que possível eu respondo.
E também, obviamente, que na próxima aula presencial, anotem as dúvidas que ficaram, né? Tentem estudar também com o livro para já sanar aquela dúvida. Se ainda assim ficou alguma dúvida, próxima aula presencial a gente tira, viu? Então, gente, basicamente era isso. Ficou mais longa a aula do que eu imaginava, né? Porque, enfim, muita coisa para falar, quase 1 hora de aula. Tivemos algumas necessidades de parada também, mas, enfim, eu acho que tudo que era necessário foi abordado com a devida profundidade, né? Com a profundidade necessária. Então é isso, né? Obrigado pela paciência e até uma próxima. Tchau, tchau.